Olá, professor Gustavo. Em mais uma oportunidade estaremos estudando, dando um subsídio para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a Revista dos Jovens, que está trabalhando o último trimestre do ano com o tema A Prova da Vossa Fé. A lição do próximo domingo, dia 15 do 10, é a lição de número 3, que tem por título Fé para crer que Deus existe. O autor da revista usa o texto bíblico dos Salmos 139, a partir do verso 1 ao verso 12. A lição 3, uma lição muito rica, onde iremos aprender os motivos, as razões para crer que Deus existe. Antes de tudo, vem uma pergunta. Mas afinal, quem criou Deus? O teísta não afirma que o que existe deve ter uma causa, mas sim o que começa a existir deve ter uma causa. Nenhum teísta de pensamento correto argumenta que tudo deve ter uma causa. Se este fosse o caso, então Deus também precisaria de uma causa. Ao contrário, começamos com o princípio fundamental sobre a realidade de que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo claramente começou a existir e, portanto, ele tem uma causa. Por outro lado, Deus é eterno e autoexistente por definição. Então ele não precisa de uma causa, ele não tem uma causa. Isso por quê? Porque o tempo é uma unidade de medida baseada na mudança. Portanto, Deus não pode estar no tempo. Se ele estivesse no tempo, então ele estaria mudando. Mas Deus, como nós bem sabemos, é um ser imutável. Então, Deus está fora do tempo. Esse é o motivo, então, porque Deus é atemporal, ou seja, ele está fora do tempo. Deus, portanto, é um ser não criado. Deus existe eternamente, ele não precisa de uma causa. Deus é um ser não criado. O tópico 1 da revista aborda assim: doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. A primeira que ele cita, do tópico 1.1, o que é teísmo? O teísta é a pessoa que acredita num Deus pessoal, criador do universo, mas que não é parte do universo. Isso seria mais ou menos equivalente dizer ao pintor e à pintura. Deus é o pintor e sua criação é a pintura. Deus fez a pintura e seus atributos são expressos nela, mas Deus não é a pintura. As principais religiões teístas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Já a pessoa que é panteísta é alguém que acredita num Deus impessoal, que literalmente é o universo. Assim, em vez de fazer a pintura, os panteístas acreditam que Deus é a pintura. O fato é que os panteístas acreditam que tudo que existe é Deus. Deus é a grama, Deus é o céu, Deus é a árvore, Deus é o livro, Deus é você, Deus sou eu. As principais religiões panteístas são orientais, como o hinduísmo, budismo e algumas da nova era. Já o ateísta, naturalmente, é alguém que não acredita em nenhum tipo de Deus. Seguindo nessa analogia, os ateus acreditam que aquilo que se parece com uma pintura sempre existiu e não tem ninguém que a pintou. Os humanistas encaixam-se nessa última categoria. Teísmo, Deus fez tudo. Panteísmo, Deus é tudo. E ateísmo, não há Deus. Nessa figura que aparece para os irmãos, a gente pode ver que o teísmo é representado pela mão, que segura o mundo, o panteísmo pela mão no mundo e o ateísmo como nada a não ser o mundo. Essas são as visões que o autor apresenta para nós, né? E é importante a gente entender o que significa cada uma: o teísmo, o panteísmo e o ateísmo. Então, o teísmo acredita que existe um Deus que criou todas as coisas. O panteísta acredita que Deus é tudo, Deus é a grama, Deus é o universo. E nós temos o ateu, ou o ateísmo, que acredita que não existe nenhum Deus, não existe ninguém, não existe um Criador por trás. O ateísmo é a falta da crença em Deus. É uma atitude filosófica
ou doutrina que dispensa a ideia ou a intuição da divindade, quer do ângulo teórico, não recorrendo à divindade para se justificar ou fundamentar, quer do ângulo prático, negando que a existência divina tenha qualquer influência ou conduta humana, na conduta humana. O ateísmo é uma cosmovisão, ou seja, uma visão de um mundo, às vezes sem alguns argumentos. Outros buscam alguma explicação para a vida, para o universo, para até a pós-vida. O ateísmo simplesmente as nega. Na visão de um ateu, tudo existe simplesmente porque existe. O ateu não busca propósito para nada. Sua existência se resume a uma mera eventualidade, nada mais. Para continuar sendo ateu, eu precisaria acreditar que o nada gera tudo, a não-vida gera vida, a aleatoriedade gera o ajuste fino, o caos gera informação, a inconsciência gera consciência e a não-razão gera razão. Eu simplesmente não tenho esse tanto de fé, diz Lee Strobel. O grande problema do ateísmo, se Deus não existir, como acredita o ateu, então tanto o homem quanto o universo estão inevitavelmente fadados à morte. O homem, como todos os demais organismos biológicos, deve morrer um dia, sem a esperança da imortalidade. A vida humana caminha apenas para a cova. A vida humana não passa de uma faísca na escuridão infinita. Uma faísca que aparece, emite uma chama e se acaba para sempre. Se toda pessoa deixa de existir quando morre, então em que sentido último há de viver? Será que faz alguma diferença no final ter vivido ou ter sequer existido? Com certeza, a vida de uma pessoa pode ser. A humanidade, portanto, não tem mais sentido do que um enxame de mosquito ou um punhado de abelhas. Pois, se o final de todos nós é o mesmo, qual a diferença entre nós e um animal? O mesmo processo cósmico, cego, do qual eles resultaram, vai no fim de tudo tragá-los de volta. As contribuições de um cientista para o avanço do conhecimento humano, as pesquisas para aliviar a dor e diminuir o sofrimento, os esforços diplomáticos para garantir a paz, os sacrifícios feitos por pessoas de bem em todo o mundo para melhorar a sorte da raça humana, tudo isso resultará em nada. E este é o horror do homem moderno, porque ele acabar em nada, ele é nada é. Se Deus não existisse, a existência continuaria sem sentido. Não tem um sentido último. Ora, se Deus não existir, nossas vidas são como de astronautas. Poderíamos viver para sempre e ainda assim vivermos uma vida completamente sem sentido, mesmo se fôssemos eternos. Ainda assim, perguntaríamos para a vida: afinal, e daí? Portanto, o homem não precisa apenas da imortalidade para que haja sentido último para viver. Ele precisa de Deus e da imortalidade. E se Deus não existir, ele não tem nenhuma coisa e nem a outra. Logo, se Deus não existir, a própria vida torna-se sem sentido. O homem e o universo ficam sem um sentido último. Se a vida termina e acaba no túmulo, então não faz a menor diferença você viver como Stanley ou como Madre Teresa de Calcutá. Se Deus não existir, então não há diferença qualitativa entre a vida humana e a vida animal. Isso é importante a gente entender, porque o que dá sentido à nossa vida é o fato de que Deus existir. E isso é o que nos dá esperança, porque vivemos hoje com a expectativa e a esperança que as coisas vão melhorar, que existe uma vida eterna, que existe algo nos esperando. Agora, se Deus não existe, nada faz sentido. Não tem diferença você viver como uma pessoa que matou milhares ou uma pessoa que não matou ninguém, porque todos estão fadados ao mesmo lugar. Mas agora, Deus existe. E é por isso que a vida tem sentido e significado, porque Ele dá sentido e propósito à nossa vida. E a morte, a nossa vida não acaba no túmulo, ela não acaba na morte, porque Jesus venceu a morte e Ele nos dá a esperança que viveremos uma eternidade ao seu lado.
tópico 2 da revista aborda o que cremos a respeito de Deus. O ponto 1 do tópico 2 diz que cremos que Deus é eterno. O teísmo clássico afirma que Deus está acima e fora do tempo. Ou seja, Deus não tem passado, Deus não tem presente e Deus não tem futuro. Ele tem um presente eterno e duradouro. Quando Ele nos olha, Ele nos vê presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Do princípio ao fim, a Bíblia declara que Deus está fora do tempo. Deus diz assim, em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Visto que o tempo começa com o começo do universo, isso coloca Deus fora do tempo. Deus é infinito e pessoal. É infinito, ou seja, não está sujeito a qualquer limitação da humanidade e da criação em geral. É muito maior de qualquer coisa que Ele mesmo fez. Muito maior do que tudo que existe. Mas também é pessoal. Como uma pessoa interage conosco e podemos nos relacionar com Ele. Como uma pessoa, nós podemos orar, adorar, obedecer e amar. A eternidade de Deus pode ser definida da seguinte forma: Deus não tem começo e não tem fim, ou sucessão de momentos em seu próprio ser. O tempo não limita Deus. Isso é importante a gente entender. E aí o tópico 2 da revista, do ponto 2 do tópico 2, diz que Deus é onipotente. Isso é bom a gente entender os atributos de Deus. A onipotência significa, literalmente, que Deus tem um poder ilimitado. Oni significa tudo e potente significa poderoso. No sentido teológico, onipotente significa que Deus pode fazer tudo o que é possível fazer. O seu poder é ilimitado e desinibido por qualquer outra coisa. Agora, algo importante de se observar é que Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer o que não é impossível fazer, ou seja, onipotência não significa que Deus possa fazer o que é contraditório. A Bíblia afirma que Deus não pode contradizer a sua natureza. Ele não pode também forçar a liberdade humana. Ele trabalha de forma persuasiva, mas não coerciva. Portanto, Deus tem todo o poder, mas Ele não pode fazer nada daquilo que vai contra a sua própria natureza. A natureza de Deus é santa, portanto, Ele não pode pecar. Deus não pode mentir. Deus pode fazer realmente tudo o que possamos imaginar, mas Deus não pode contradizer a sua própria natureza. Portanto, Deus não pode mentir. Deus não pode errar. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode fazer aquilo que é logicamente impossível, como um círculo quadrado. Como também Ele não pode criar criaturas livres e forçar elas a crerem nele contra a sua própria vontade. Pois forçar alguém a fazer algo que não seja livre é uma contradição. Se a vontade é livre, então ela não é forçada. Se é forçada, então não é livre. A onipotência de Deus garante que Deus cumprirá a sua palavra. A onipotência nos proporciona a garantia de que Deus cumprirá a sua palavra. Quer se refira a predições sobre o futuro, quer se refira a predições a respeito de promessas para nós no presente. Por exemplo, um Deus onisciente pode predizer o futuro, mas só um Deus onipotente pode executar o que ele predisse. Semelhantemente, um Deus todo amoroso pode prometer salvação, mas só um Deus todo-poderoso pode realizar aquilo que ele prometeu. Algumas pessoas podem colocar algumas objeções, dizendo: mas se Deus deseja salvar todas as pessoas, como está lá em 1 Timóteo, por que nem todas as pessoas serão salvas? Por consequente, Deus não pode ser todo-poderoso. Se Deus fosse, então ele poderia realizar tudo aquilo que ele desejasse, inclusive a salvação de todas as pessoas. Em resposta a essa objeção, nós dizemos que Deus não pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, ele não pode fazer aquilo que é logicamente ou moralmente impossível. É impossível salvar as pessoas contra a vontade delas. Liberdade forçada é uma contradição de termos. Como previamente mencionado, o amor de Deus trabalha de forma persuasiva e não coerciva. Portanto, se Deus é amor, mas o homem é livre,
Então Deus não pode salvar todas as pessoas que ele deseja salvar. Ele só pode salvar os que querem ser salvos. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu, mas vós não quisestes. Ou seja, a redenção é oferecida a todos, mas ela só é aplicada na vida daqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. É preciso entender que quando a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso e capaz de qualquer coisa, significa que Ele é capaz de fazer qualquer coisa que esteja de acordo com a sua natureza e com a sua personalidade. O teólogo Williams explica: a onipotência de Deus não é no sentido vertical de poder. O Deus que é todo-poderoso é o Deus cuja personalidade é santidade, amor e verdade. Portanto, ele faz e fará todas as coisas em harmonia com o que ele é. Deus é todo-poderoso. Ele tem o atributo da onipotência, ele tem todo o poder. Mas Deus não é um Deus contraditório. Deus é um Deus que tem caráter e personalidade e atributos e natureza. Portanto, Deus não pode mentir. Ele não pode ludibriar. Ele não pode enganar. Ele não pode pecar. Por quê? Por embora ele tenha todo o poder, Deus não faz nada daquilo que vai contra a sua própria natureza. A gente até brinca, né? Deus pode todas as coisas? Quando ouvimos isso, muitas vezes afirmamos, pode. Aí, mas Deus pode mentir? Deus pode pecar? Deus pode todas as coisas, mas Deus não faz nada daquilo que vai contra a sua própria natureza. A natureza de Deus é santa, por isso ele não pode pecar. A natureza de Deus é santa, por isso que ele não pode mentir. Por isso, quando Deus diz algo, você pode ter certeza que ele vai cumprir. E todo o poder dele nos garante que ele cumprirá a sua palavra. Porque Deus não mente, Deus não erra. Isso é importante a gente entender. É nisso que os cristãos acreditam quando a gente fala que Deus tem todo o poder, que Deus tem o atributo da onipotência. Isso é importante a gente entender e saber e conhecer sobre o nosso Deus. O teólogo Wayne Grudem diz assim: apesar de o poder de Deus ser infinito, seu uso desse poder é qualificado pelos seus outros atributos, assim como todos os atributos de Deus qualificam todas as suas ações. Além de não poder contrariar sua natureza e a sua personalidade, Deus não pode fazer coisas que sejam impossibilidades lógicas. Não pode, por exemplo, traçar um círculo quadrado, nem fazer com que 5 mais 5 sejam 11. São coisas logicamente impossíveis. Ao explicar a onipotência de Deus em relação às impossibilidades lógicas, o filósofo William Lane Craig escreve: será que Deus pode fazer coisas logicamente impossíveis? Ele seria capaz de, por exemplo, fazer um círculo quadrado? Poderia criar um solteiro casado? Ele conseguiria fazer um triângulo redondo? Esse tipo de coisas são, de uma maneira geral, fora do alcance da onipotência de Deus. A maioria vasta dos teólogos não entende que a onipotência significa que Deus teria a capacidade de fazer coisas logicamente impossíveis. O fato é que, se pararmos para pensar, veremos que essas coisas não existem. Não há tal coisa como um solteiro casado ou como um triângulo redondo. Essas coisas são apenas palavras que, quando postas juntas, geram combinações incoerentes, não passam de contradições lógicas. Dizer, portanto, que Deus não pode produzir contradições lógicas não é de forma alguma inibir a onipotência de Deus. O tópico 2 da lição ainda, o ponto 3, diz que Deus é onipresente. Onipresença significa, literalmente, que Deus está presente em todos os lugares e em todos os lugares ao mesmo tempo. Oni significa todos os lugares. Negativamente declarado, não há lugar em que Deus não esteja. Não há lugar que Deus esteja ausente. Onipotência quer dizer Deus em toda parte.
Onipresença então significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como um ser indivisível, Deus não tem uma parte aqui e outra ali. Deus não tem uma parte em um país e uma parte em outra. Deus está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Pode dizer que Deus é onipresente no sentido de que Ele é casualmente ativo e ciente de cada ponto, de cada coisa que acontece no espaço. Deus está sabendo de tudo o que acontece em cada localização do universo. Nada pega Deus de surpresa. O tópico 3 da revista, caminhando para o final, vai falar que Deus é a razão de tudo. E o ponto 1, não há tempo a perder. Não há tempo mesmo. O mundo vive em guerras e rumores de guerras. A apostasia acontece cada vez mais. Esses são sinais que a volta de Jesus está bem próxima. Não há tempo para brincar, não há tempo para perder, não há tempo para fingir ser uma coisa. Devemos honrar a Deus, devemos servi-lo com fidelidade, honestidade, crendo no caráter dele. Deus é amor e o amor rege cada atividade sua. Deus é justo, ele vai sempre agir com justiça. Por mais que às vezes nós não possamos ver, mas Deus está agindo. Esse é o caráter de Deus. Eterno, onipotente, onipresente. Deus, ele está além do tempo. Deus tem todo o poder. Ele pode fazer qualquer coisa, desde que não seja ilógica. Deus está presente em todos os lugares. Ele te vê quando você clama, quando você pede, quando você necessita da ajuda dele. Você pode ter essa convicção de que Deus não lhe abandonou. Ele te vê, ele te enxerga e ele cuida. Quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito, Deus disse a Moisés: Moisés, eu vi o que o meu povo está passando e eu ouvi eles orando e clamando a mim e eu vou libertá-los. Você pode ter certeza que Deus nos vê, nos enxerga. Por isso que faz sentido a gente levar com seriedade a vida cristã, porque o Deus que nós servimos, ainda nós possamos ser infiéis a Deus, mas Ele permanece fiel a nós em todo o tempo. Que você tenha uma excelente aula, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, você possa abrir seu entendimento sobre de fato quem é Deus, sobre como Ele age e como Ele opera. Essa aula é basicamente uma aula de teologia sistemática, de um livro onde você aborda os atributos e você passa a conhecer mais de Deus. Porque quanto mais você conhece Deus, mais você sabe o agir dele, você sabe o caráter dele. E tem 2 livros que eu quero indicar. O primeiro é esse daqui, do Lee Strobel. Esse livro virou filme, né? Mas o conteúdo do livro é muito maior do que está lá no filme, né? Ele tem por título Em Defesa de Cristo. Lee Strobel, ele era um jornalista e ele tem sua vida mudada quando a sua esposa se converte ao cristianismo. Ele, como jornalista, conhece muito de investigação e ele passa a querer desacreditar da ressurreição de Cristo. Pois ele disse, se eu desmentir esse fato, que esse fato não aconteceu, eu acabei com o cristianismo, eu desmonto o pilar que o cristianismo está embasado. E assim minha esposa não vai mais ir para a igreja e tudo mais. Portanto, ele começa uma investigação como jornalista. E ele começa a entrevistar pessoas, entrevistar teólogos, entrevistar filósofos. E ele começa a ver como o cristianismo, e especialmente a ressurreição de Cristo, é o evento mais bem documentado da face da história. É o documento que as provas arqueológicas são gigantescas. E aí ele acaba se convertendo ao cristianismo. Ele se converte, é um crente em Cristo Jesus, é um cristão, e ele, com a sua contribuição, ele escreve esse livro. Um livro rico de informações, onde aprendemos muito. Outro livro se chama Em Guarda, em Defesa da Fé, o livro do filósofo e teólogo William Lane Craig, uma pessoa assim
capacitadíssima, uma pessoa exponencial. Tem muitos vídeos dele debatendo contra ateus no YouTube. Vale a pena você conferir e aprofundar um pouquinho mais. Tudo isso para que você possa embasar a sua fé. Por isso que a Escola Bíblica Dominical é importante, porque ela é essa ferramenta. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Meu muito obrigado.